Então, pessoal, parece que a bancada ruralista, os deputados ligados ao agronegócio lá na Câmara dos Deputados, de fato querem romper com o governo Lula. De acordo com um deputado aqui que pertence à FPA, Frente Parlamentar do Agronegócio, o governo petista arrancou ponte com o agro, se referindo de forma específica a uma feira realizada recentemente pelo MST, né? Então, se há envolvimento do MST na história, não é bom para o agronegócio, naturalmente. Parece que o Lula vai ter aí, então, um problema com o agronegócio por conta desse seu posicionamento mais favorável ao MST. E essa feira aí tem dado o que falar, inclusive. Colocaram lá nesse evento aí o pessoal do MST, inclusive uma cela aqui para bolsonaristas. Olha que coisa ridícula, que coisa patética, que fizeram uma encenação nessa feirinha aqui ridícula, vergonhosa. E quem estava nessa feirinha aí, olha só quem fez presença, quem marcou presença lá nesse evento, o senhor Geraldo Alckmin, ao lado de ninguém mais, ninguém menos que João Pedro Stedley. Isso aqui é um recado muito importante para o agronegócio brasileiro e os deputados ligados a esse setor entenderam muito bem esse recado, e daí temos então essa possibilidade de a bancada ruralista romper com o governo Lula em função disso. Vamos dar uma olhada nos pormenores dessa história. Não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante, não é mesmo? Então o deputado que fez essa manifestação aqui é o senhor Evair de Mello, que é aqui do meu estado, do Espírito Santo, do PP, e ele é vice-presidente da Frente Parlamentar, ele é o vice-presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio. Então ele comentou a respeito da participação do Geraldo Alckmin e de outros ministros do Lula, é importante frisar isso aqui, nessa Feira Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, a tal feira aí onde rolou a celinha para os bolsonaristas. E dando entrevista no sábado, que aqui eles colocaram como dia 14, mas acredito que erraram, dia 13 de maio, né? Para o jornal Estado de São Paulo, ele afirmou que o governo federal arrancou a ponte com o agro e não tem mais diálogo. Ele prossegue dizendo que é a fotografia que nós precisávamos para poder provar o envolvimento do governo com o MST nessas invasões de terra, e ele está falando dessa foto aqui vergonhosa do Geraldo Alckmin com o senhor João Pedro Stedley, que é um grande nome, é um grande líder do MST. E o que acontece é que esse tipo de envolvimento aqui do Lula com o MST, ou do seu governo com o MST de forma geral, representa aí uma prova, talvez, de que o PT realmente estava interessado aí nos movimentos realizados pelo MST, por esse movimento criminoso aí, invasor de terras, no mês passado, no mês de abril, o chamado Abril Vermelho, quando várias invasões aconteceram em todo o território nacional, algo que naturalmente incomodou bastante o setor agro no Brasil. Então, se havia ali até então, sabe-se lá por qual motivo, né, a ideia de que o governo federal talvez não estivesse conseguindo articular com o MST e por conta disso o MST, como represália para o governo, enfim, por algum motivo alheio aos interesses do Lula, resolveu invadir terras de forma sistemática durante o mês de abril. Agora, esse tipo de foto aqui, seja do Lula com o chapeuzinho do MST, seja do Geraldo Alckmin com líderes do movimento, demonstra que de fato o governo está alinhado com o MST nesse sentido. E aí, vamos ser sinceros, isso não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que o PT e o MST são alinhadinhos, fazem parte de um mesmo movimento esquerdista de relativização da propriedade privada, aquela coisa de tomar a terra para o Estado é dono da propriedade e aí ele apenas concede às pessoas a possibilidade de usufruir dessa terra ou não. Já vimos isso acontecer em vários países, vemos acontecer até hoje, inclusive. Esse é o modus operandi da esquerda e é justamente esse método aí que o PT tem adotado juntamente com o MST. Não é por outro motivo que esse movimento aí dos supostos sem terra, esses líderes aí que ficam andando de Hilux, que tem uma vida luxuosa, vidas de nababos aí, então esses líderes aí estão alinhados com Lula, não é por outro motivo, é para fortalecer esse movimento aí esquerdista de relativização da propriedade privada. Quem sai perdendo nessa história, naturalmente, são todos aqueles que possuem propriedades de fato, dentre eles os grandes produtores
produtores que acabam sendo mais visados nesse tipo de invasão, né? Claro que o MST, no primeiro momento, não vai tirar as terras de um pequeno produtor, porque isso pega mal, isso não favorece o discurso deles de redistribuição da terra. Vão fazer grandes invasões aí, porém isso estava incomodando o agronegócio e, por consequência, também incomodando os deputados alinhados a isso. Isso acontece no momento em que o Lula estava tentando se reaproximar dessa bancada ruralista para ter o apoio deles para o seu governo. O Lula está lutando de todas as formas, seja por meio de negociações, por meio de cargos, por meio de emendas parlamentares, para ter apoio no Congresso, para ter apoio especialmente na Câmara dos Deputados. Então, o governo Lula estava tentando se aproximar da bancada ruralista. Mas aí teve aquele problema lá da AgriShow, né, aquele evento também feito pelos produtores rurais, em que houve o ministro aí do Lula sendo desconvidado para o evento, houve participação aí de bolsonaristas, enfim. E aí o Lula falou um monte a respeito da AgriShow, falou um monte, fez um monte de críticas, um monte de palavras negativas a respeito desse evento, citou lá os pecuaristas, os agricultores, os grandes produtores de São Paulo de forma negativa, de forma pejorativa, então a coisa ficou muito ruim. E a coisa já estava se azedando por outros eventos também, por exemplo, o citado João Pedro Stedley viajou com o Lula lá para a China, fez parte da comitiva do Lula, olha só que absurdo. Claramente o Molusco está dando aí uma ênfase grande para os membros do MST no seu governo, está dando muito espaço, está dando muito ouvidos para essa gente. Então é natural que o pessoal do agronegócio se incomode com isso aí e acabe de fato rompendo com o Lula, que eu imagino que será uma coisa inevitável ao longo do tempo aí nos próximos meses, provavelmente. E aí existe um pequeno problema, um pequeno contratempo para o Lula nesse caso, que é a tal da CPI do MST, que está sendo discutida, que está sendo ventilada aí justamente para investigar atuações do MST nos últimos tempos, né? E aí houve críticas por parte do Geraldo Alckmin a respeito da instalação aí dessa CPI, e isso acabou pegando mal também. Ele havia dito, inclusive, né, que o trabalho do legislativo é o de elaborar leis e não policialesco, dizendo que já existem muitos órgãos de fiscalização, mas de fato a Câmara dos Deputados tem um poder sim de fiscalização. O senhor Geraldo Alckmin aqui está um pouco enganado. Agora, na terça-feira, dia 16, o Geraldo Alckmin vai se encontrar com parlamentares aí da bancada agro para discutir temas pertinentes para a relação entre o governo Lula e essa parte aí do legislativo, essa parte do Congresso Nacional. E aqui apenas para situar, né, além do Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente da República, na feira do MST estiveram o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O que ele está fazendo lá? O que tem a ver uma coisa com a outra, né? O secretário executivo dele aqui, lá do Ministério da Fazenda também, o segundo do Ministério da Fazenda, que é o Gabriel Galípolo, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, tem muito a ver com o MST, não é? Acho que o único que deveria ter alguma relação é esse ministro do Desenvolvimento Agrário aqui, que é o Paulo Teixeira. Então toda essa gentalha que estava lá não tinha a menor razão de estar lá, a não ser para demonstrar claramente, explicitamente, sem deixar erros, qual é o posicionamento do Lula em relação ao MST. E aí talvez você esteja se perguntando nesse momento, por que a bancada ruralista acreditava que o Lula seria algo diferente do que ele está sendo? Por que eles acreditaram que o Lula não iria se bandear para o lado do MST, não iria apoiar o MST em suas ações criminosas de invasão de terras? Por que eles acreditaram que o Lula faria qualquer coisa diferente disso? E a verdade é que eles não acreditaram, não. Não seja ingênuo, né? Não sei se você está sendo. Caso você esteja sendo ingênuo, não seja. Porque essa bancada ruralista, eles estão lá para defender os interesses do agronegócio, apenas isso, né? O setor da agricultura, da pecuária. Então eles estão lá na Câmara dos Deputados para lutar por esses interesses. Não se trata de ideologia, não se trata de um político ter um político melhor ou pior na presidência da República. Trata-se de ter mais ou menos privilégios, mais ou menos benefícios. Então, a princípio, nenhuma bancada fica contra nenhum governo. Por quê? Porque você sempre tem a possibilidade de ganhar mais do que perder na relação com um novo presidente, independente da orientação política dele. Então, essa possibilidade não tinha sido descartada ainda pela bancada ruralista, a possibilidade de ter algum ganho com a entrada do Lula no poder, com a chegada dele à presidência da República. Então, estavam aguardando aí as cenas dos primeiros episódios para ver aonde a coisa iria caminhar, né? E ao que parece, o Lula escolheu o lado do MST e não o lado dos
ruralistas, o lado do agronegócio brasileiro, para defender o MST em detrimento dos grandes proprietários de terra, dos grandes produtores do agronegócio brasileiro. Então, Lula escolheu o seu lado, e isso incomodou a bancada ruralista que esperava ter uma negociação melhor com o Lula nessa história. Essa é a grande verdade, e por isso eles estão agora abertamente demonstrando a sua insatisfação com o governo Lula, deixando um recado claro de que a qualquer momento eles podem simplesmente se voltar contra o governo do Molusco, deixar de votar junto com o governo em medidas importantes, votar contra para se tornar oposição de fato ao governo Lula. Então o fato é que a bancada queria apenas ter mais privilégios, e olha só, tem aí, ao que parece aqui, uma negociação a ser feita por parte do ministro da Agricultura do governo Lula, que é o Carlos Fávaro, junto a esse pessoal aí do agronegócio, né? Na verdade aqui há uma promessa de um aporte de 200 milhões de reais do orçamento da União para o Plano Safra, que é aquela linha de financiamento muito importante para o setor agropecuário, né? Então não temos dúvidas aí, não dá para ter dúvidas diante de tudo isso, que há aí um jogo de interesses entre a bancada ruralista e o governo Lula. Não se engane, todos os que têm poder para fazer lobby junto ao governo vão fazer lobby junto ao governo, isso aí vai acontecer de fato. É o que nós estamos vendo aí com o pessoal então da bancada ruralista. Quem tem poder vai fazer isso, quem tem dinheiro vai fazer também. Quem não tem condições de ficar fazendo lobby, fazendo protestos que realmente vão dar em algo, somos eu e você, porque nós somos pobretões, na verdade, não temos onde cair morto. Mas esse pessoal aqui que tem poder, bom, eles sempre vão junto dos políticos para tentar aí conseguir benefícios melhores. Mas ao que parece o caldo está entornando, e aí o Lula vai ter um probleminha com o pessoal do agronegócio, mas um desfalque na sua base parlamentar, né? Não que esses caras fossem 100% com Lula, mas havia ali uma linha de diálogo. Se essa linha de diálogo for fechada por coisas como essa aqui, um recrudescimento do comunismo petista, né, uma coisa mais raiz no comunismo petista, isso significa que o Lula vai ter muito mais problemas para aprovar tudo aquilo que ele quiser no Congresso Nacional. No final das contas, pode ser que isso seja até positivo para o Brasil, não é? Vai saber. Mas o que você achou dessa história? Você se surpreendeu de saber que havia ainda diálogo entre a bancada ruralista e o Lula, defensor eterno do MST? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu like, o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima.